Mais uma vez, sejam bem-vindos a essa noite, a nossa primeira noite de formação. Infelizmente, não é o Padre Sérgio que está aqui, como já estão percebendo. Não sei se conhecem o padre que aqui está, mas é o Padre Leandro que vai conduzir esta noite. Quis o bom Deus que fosse assim. O padre, infelizmente, teve um outro compromisso, um imprevisto, na verdade. Então, nós estamos substituindo, né? Amanhã, creio que a gente entre na nossa normalidade, na nossa programação e, se Deus quiser, todos os outros padres vão comparecer para a nossa formação. Mas, no final das contas, eu acabei ficando feliz porque o tema proposto para hoje se chama Liderança e Vida Pastoral. Lógico que nós vamos falar a respeito do ser líder, da liderança como um todo, mas também dando ênfase à vida pastoral, ou seja, à vida da igreja. E digo que foi bom porque, querendo ou não, hoje eu estou pastor de vocês. Hoje eu sou o pároco desta paróquia, então nada mais oportuno do que poder falar com vocês a respeito da liderança e vida pastoral. Mas lógico que aquilo que nós vamos conversar, aquilo que nós vamos ver nesta noite, não servirá apenas para o trabalho pastoral em si, mas é algo que nós podemos levar para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso trabalho, para todo lugar onde nós somos chamados a exercer a liderança. E como isso é necessário, como nós precisamos aprender a sermos líderes para que consigamos então conduzir, liderar, segundo, lógico, uma boa liderança. Não levar o outro para o mau caminho, né? Mas, lógico, levar para aquilo que é bom. Enquanto batizados cristãos, todos nós temos essa missão, temos essa responsabilidade de influenciar positivamente o outro, para que o outro caminhe segundo aquilo, no nosso caso aqui, que o nosso Deus deseja, que a nossa igreja nos pede. Então, vamos chegar ao ponto, sim, de falar um pouco mais especificamente a respeito das nossas pastorais, do trabalho ministerial, do trabalho da igreja, mas antes, vamos falar de modo geral do que significa a liderança e, um pouco antes ainda, vamos tentar entender como o ser humano funciona, aquele que será liderado, né? Então, vamos seguir. Para começar a nossa noite, eu gostaria de propor a vocês um dilema, algo que vocês precisarão responder. Estão vendo ali na imagem uma linha de trem com uma pessoa amarrada e deitada na linha de trem, né? Parece que está bem preocupada com aquilo que pode acontecer com ela, né? Imaginem que eu não sou mais o Padre Leandro. Nesse momento eu sou um personagem de filme de terror, daqueles bem macabro, né? E eu fiz isso. Eu coloquei não apenas essa pessoa, mas daqui a pouco vocês vão ver que existem mais pessoas nessa linha de trem. E você está bem próximo. Na verdade, você está em frente a essa linha e vai ter que tomar uma decisão: salvar ou não as pessoas que estão amarradas nessa linha de trem. Sigamos. O trem desgovernado, ele está vindo.
está se aproximando e a sua decisão precisa ser rápida. Aquilo que você vai fazer diante desta situação ou desse dilema precisa ser agora. Temos aí então, essa imagem nos ajuda a compreender melhor o que está acontecendo nesse dia. Existe uma bifurcação nessa linha de trem. De um lado, uma pessoa amarrada, aquela mulher que estava lá deitada, bem tranquila, enquanto o trem estava se aproximando. Do outro lado, existem 5 pessoas. Então, no total, são 6 pessoas amarradas na linha do trem. Mas vocês estão vendo aqui que existe uma alavanca. E esse aqui é você, tá? Só para ficar bem claro. Você está aqui com a mão na alavanca. E o ponto de interrogação significa que existe uma questão, uma pergunta. Puxo ou não esta alavanca? Se você resolver não puxar, não fazer nada, o trem ele vai passar por aqui e vai atropelar essas 5 pessoas. Se você resolver puxar a alavanca, o trem ele vem para esse lado aqui e mata uma pessoa. Certo? Todo mundo entendeu? Se eu não puxo, 5 pessoas morrem. Se eu puxo, uma pessoa morre. A pergunta é: levante o dedo, quem vai puxar a alavanca? Por favor. Levanta aí para eu ver, né, gente? Vai, sem medo. Isso. Fica com o braço levantado. Cadê? Levanta o braço. Adorei isso daqui, gente, ó. Isso. Olha, dá uma olhada aí para trás para ver a quantidade de pessoas. Isso. Viram? Tá, pode baixar. Então, você puxou a alavanca e salvou 5 pessoas. Mas uma morreu, tá? Mas vamos lá. Vamos adiante. Agora o dilema vai ganhar uma variação, uma outra versão para a mesma história. Dessa vez, existe uma ponte, né? Digamos que isso aqui é uma ponte, né? Você está em cima da ponte, tá? O trem está vindo na mesma direção, dessa vez não existe a tal da bifurcação, e o trem, ele, desgovernado, vai passar sobre as 5 pessoas. A solução pode ser a seguinte: você que está lá em cima, repararam que tem uma pessoa aqui também, grande, né? Para não falar outra coisa, né? Para ninguém me acusar de bullying, né? Nada disso. Foi uma pessoa grande, tá? Não falei aquilo que vocês estão pensando. A decisão é empurrar ou não essa pessoa. Por quê? Se empurrar, a história é minha, tá, gente? Ela vai cair na linha do trem, o trem vai matar essa pessoa, mas ele vai parar. Ele não vai seguir adiante e atropelar as outras 5 pessoas. Agora, se você decide não empurrar a pessoa, o trem vai passar e vai atropelar as 5. Então a decisão é simples: empurro ou não o homem grande lá, né? O homem das neves. Pronto. Preciso que você levante o braço. Quem vai empurrar o homem? Levante o braço, por favor. Levanta, isso. Pronto. Olhem para trás. Se empurrar o homem, as 5 pessoas são salvas. Só morre o homem. Levantar, tá.
Olhem para trás agora, vejam a quantidade. Isso, né? Olha que interessante. Na primeira opção, muitas pessoas decidiram empurrar a alavanca, né? E mataram o homem. Na segunda opção, a minoria decidiu empurrar o homem. Resolveram que não teriam coragem de empurrar uma pessoa na linha do trem. Na verdade, foi isso, né? Se fosse um robô programado para matar o menor número possível de pessoas, uma máquina, né? Com certeza, ele iria puxar a alavanca, tal como vocês fizeram, e com certeza ele iria também empurrar o homem, porque é uma matemática. A programação dele era apenas para matar o menor número de pessoas. Então, lógico que ele iria empurrar o homem. Acontece que nós não somos máquinas, né? Nós somos homens, mulheres, seres humanos. E não agimos da mesma forma que um robô. Matematicamente, nós pensamos nas vidas. No primeiro caso, foi fácil, entre aspas, mas foi mais fácil tomar a decisão porque se tratava de uma alavanca. Mas quando nós falamos em uma vida que você deveria empurrar, a decisão se tornou mais difícil, não é? Mesmo sendo a mesma coisa, de qualquer forma, uma pessoa morreria. Mas, no segundo ponto aqui, existe um fator chamado emoção. Vocês acabaram se deixando levar pela emoção. E foi essa emoção que não permitiu que a maioria de vocês não levantasse o braço. A emoção acabou nos conduzindo nesse nosso dilema, nessa questão que nós precisávamos responder. Agora, mais uma variação. Digamos que essas 5 pessoas que eu resolvi colocar lá na linha do trem sejam pessoas da sua família. Pai, mãe, filho, irmão, irmã, até o cachorro pode entrar ali se você quiser, se considerar da sua família. Quem empurra o homem? Levanta o braço. Ué, gente, olha, isso está sendo gravado, hein? Tua família vai morrer lá, e você não vai levantar, você não vai empurrar o homem. Hã? Não ouvi. Não pode. Se você pular no lugar do homem, eu mando um raio, e o raio mata você, o homem, os 5, e ainda quem está dentro do trem. E aí, gente, vai ou não empurrar o homem? Ah, tá. Então levanta o braço, vai. Isso. Olha a diferença. É a prova dos 9. Como nós somos movidos pela emoção. E como isso influencia a nossa decisão. Como a emoção acaba nos levando a tomar decisões. Acaba nos fazendo viver de uma maneira ou de outra diferente, de acordo com aquilo que experimentamos, com aquilo que nós sentimos. Lógico que, falando da família, o coração aperta e todo mundo resolve empurrar o homem, dá até uma voadora, e dá um chute, e ele voa longe na linha do trem, né?
Sigamos. Coca-Cola e Pepsi. Pergunto, quem aqui prefere Pepsi? Que vai no restaurante, chegando lá, pede Pepsi e não pede Coca-Cola. Levanta o braço. Levanta. Isso. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Então vou fazer a pergunta de novo. Se só tiver Pepsi e Coca, você pede Pepsi, certo? Tá. Quem é que pede Coca? Isso. Interessante. Por que será? Por que será que a maioria pede Coca? Talvez você esteja falando ou pensando, padre, agora eu não sou mais o homem do filme de terror, voltei a ser o padre, tá? Porque a Coca é mais gostosa. Então entra aí uma questão de sabor, né? Então eu gosto mais da Coca, então por isso eu peço a Coca e não a Pepsi. Talvez quem levantou o braço falando da Pepsi pense a mesma coisa. Eu gosto mais da Pepsi e não da Coca. Acontece que existe uma pesquisa que diz que desde a década de 80, a Pepsi sabe, ou o fabricante da Pepsi, né, sabe que as pessoas preferem muito mais a Pepsi do que a Coca. Testes feitos às escuras comprovaram isso, né? Deram Pepsi e Coca para um certo número de pessoas e a preferência foi Pepsi e não Coca. Então, por que a Pepsi hoje não é a líder de vendas, e sim a Coca? Exatamente, né? Desde criança, nós conhecemos a Coca-Cola. O comercial da Coca-Cola entra na nossa vida diariamente. Chega o Natal, ficamos logo querendo ver o caminhão da Coca-Cola enfeitado com as luzes e o Papai Noel. A criança, às vezes, antes de aprender a falar papai e mamãe ou água, ela aprende a falar Coca-Cola. É ou não é? Eu tive uma experiência, uma época atrás, eu trabalhava com surdos, né, com um grupo de surdos, com a pastoral dos surdos, e eu acabava convivendo muito, né, com pessoas com esta deficiência. E eu conheci uma família, era um casal de surdos, e tiveram uma filha. Essa filha ouvia, era ouvinte, não era surda. E a criança era bem novinha, antes mesmo de ir para a escola, aprendia a língua de sinais, né? Então falava pouco, mas sabia muito mais a língua de sinais do que o português. E lá, no meio de uma conversa, ela pedia à mãe Coca-Cola. Os poucos sinais que ela já sabia fazer, ela sabia fazer ou pedir Coca-Cola. Ela fez Coca, né? C-O-C-A. Então, eu fiquei olhando aquilo e achei incrível. Porque uma criança tão nova, em meio a essa dificuldade da comunicação, porque vivia com os pais que eram surdos, mas na televisão, lógico que ela ouvia, então, mas ela já sabia falar na língua de sinais Coca-Cola. E a gente vai vendo que nós crescemos com esse marketing tão forte da Coca-Cola. Então, essa imagem aqui, demonstrando a barreira entre Pepsi e Coca, no fundo, existe apenas para alguns, porque para a grande maioria a Coca-Cola já ganhou há muito tempo. As emoções influenciam as nossas decisões, porque, na verdade, nós escolhemos a Coca-Cola
não porque gostamos mais da Coca-Cola, mas porque o marketing da Coca-Cola é muito mais forte do que o da Pepsi. Então, quando nós vemos o comercial da Coca-Cola, quem não fica com vontade de beber? Às vezes basta a gente ver a silhueta da lata ou da garrafa do refrigerante e a gente já sabe que é a Coca-Cola. Às vezes, antes da criança aprender a ler, ela já identifica a marca. Já sabe que é a Coca-Cola. É ou não é? Porque existe um marketing muito forte em cima disso e que acaba, então, movendo as nossas emoções. Então, isso, mais uma vez, para a gente ver como essa tal emoção é tão importante. E precisamos falar disso porque estamos tentando compreender como funciona o comportamento humano. Só para lembrar, por que a gente está fazendo essa introdução? Sigamos adiante. A preferência por Coca-Cola está relacionada com as emoções. Emoções governam nossas decisões e preferências de maneira inconsciente. Lógico que a gente não está aqui pensando, não, eu vou escolher Coca-Cola porque o marketing desta marca é muito maior e isso influencia nas minhas decisões. Então, as minhas emoções acabam me levando para a Coca-Cola e não para a Pepsi. A gente não está pensando nisso. Simplesmente, de maneira inconsciente, a gente acaba tomando essa decisão. Vamos lá, mais um exemplo. Aqui está uma obra de arte, né? Um artista chamado Tom Friedman fez esta arte que se chama, ou esse quadro que se chama 1000 horas olhando fixamente. Reparem aqui que é um quadro em branco, né? Como foi feita essa arte? Ele ficou dias diante de um papel em branco. E depois de 1000 horas, ele emoldurou e vendeu aquela obra de arte. Isso é real. Lógico que a arte tem aquela história, né? Cada um que olha enxerga uma coisa diferente. Eu não estou enxergando nada, não sei vocês. Eu permaneço não enxergando nada. Mas a verdade é que, talvez movido pela influência ou pelo fato de ser um artista renomado, ele vendeu e não vendeu barato esse quadro. Sigamos. Aqui está o que eu acho mais interessante. John Cage é um maestro. Escreveu essa música que se chama 4 minutos e 33 segundos de silêncio. A composição dele. Se você entrar no Spotify aí, quem está com o celular, pode joga lá. John Cage, bota assim 4.33, que está lá a música. E a música é isso. É uma introdução e, de repente, ela para e fica 4 minutos e 33 segundos em silêncio. E é uma música que está nas plataformas. Spotify, imagino que esteja em outras também. Sendo vendida. Simplesmente porque, lógico, é um maestro renomado e ele foi capaz de fazer essa grande coisa e compôs essa música que foi vendida e que permanece sendo vendida. Emoção. Teríamos outras histórias, mas sigamos em frente. Como se comportam líderes que são protagonistas de transformação? Os líderes que promovem transformação entendem que o que move os seres humanos são as emoções.
precisamos aprender que nós somos líderes. E líderes de transformação. O nosso chamado é a transformar a realidade, a sermos esses protagonistas, a irmos à frente, a conduzirmos a transformação. E se nós queremos realizar tal transformação, precisamos começar a entender isso, que o que move o ser humano é a emoção. Então, isso é fundamental para a liderança, para conseguirmos liderar. O que então faz o ser humano ser tão importante? Porque nós desejamos liderar outros homens. O que faz, então, do homem alguém capaz de liderar um outro alguém? Uma vez que o ser humano, hoje, ele está no topo, da cadeia alimentar. Ele é o ser mais importante, mesmo não tendo a visão de uma águia, mesmo não conseguindo voar como uma águia, mesmo não tendo a audição, o olfato do lobo, mesmo não sendo tão forte como um gorila, mesmo não nadando tão rápido como um tubarão, ainda assim o ser humano, ele é considerado algo ou alguém muito importante. A pergunta é, por quê? É para vocês. Por causa da inteligência. A inteligência é o que faz o ser humano estar no topo dessa cadeia alimentar e ser capaz de liderar a outros. Falando de inteligência, vamos pensar logo em pessoas ou personagens considerados inteligentes. Aí está, qual o nome desse cidadão aí? Albert Einstein, considerado um homem muito inteligente, sim ou não? Sim, considerado pela história da humanidade como alguém que se destacou por causa da sua inteligência. Mas de que tipo de inteligência nós estamos falando aqui? Uma inteligência individual, alguém que é inteligente. Mas vamos lembrar da origem do homem. O homem surgiu lá na savana africana, em meio aos animais selvagens, em meio a muitas dificuldades. E diz a história que há 70 mil anos atrás existiam no mundo apenas 6 mil indivíduos. Somente 6 mil. E por quê tão pouco? Por que tão pouco? Alguém sabe? É fácil. E aí? Ninguém? Calma aí, chega aí. Deixa eu vir aqui. Por quê? Fala. Ninguém chuta. Existiam predadores naturais que eram mais fortes do que os homens. Mas, ainda assim, com tão poucas pessoas ou poucos indivíduos, o homem sobreviveu. E acabou chegando aqui. Nós estamos aqui hoje porque eles sobreviveram em meio a tudo isso, em meio a todas as dificuldades que existiam naquela época. Eles conseguiram isso por causa da sua inteligência. Agora imaginem, se a gente entra aí numa máquina do tempo, se nós pegamos o Einstein e colocamos aqui, ele com a sua super inteligência, quanto tempo ia durar? Não sabemos, mas provavelmente duraria pouco, né?
Hoje em dia, se você vai à savana africana, você vai ter que lutar um pouquinho para sobreviver, né? Com os leões, com tudo aquilo que lá existe. Imaginem nessa época, há 70 mil anos atrás. Aqui nós estamos falando de um outro tipo de inteligência. A inteligência que nós chamamos de social ou colaborativa. Foi o que permitiu que nós estivéssemos hoje aqui, ou seja, os homens, eles se juntaram, eles se ajudaram e dessa maneira conseguiram vencer tudo aquilo que era dificuldade da época. Um indivíduo sozinho não conseguiria vencer uma fera como essa, mas talvez 10, 15 deles reunidos com as técnicas que desenvolviam, eles conseguiam vencer. Virava até o churrasco do final de semana, né? Porque se ajudavam. Um colaborava com o outro. E aqui nós temos também mais um aspecto importante nesta nossa introdução que nunca acaba. Grandes líderes descobriram como é importante essa colaboração, como essa inteligência social é fundamental para alcançar o sucesso na sua liderança. Sozinhos, nós conseguimos bem menos. Primeiro, porque somos seres que dependemos do outro. A sociologia chama isso de seres gregários, que dependem do outro. Mas também porque unimos as nossas forças e dessa maneira nos tornamos mais fortes e capazes de vencer tudo aquilo que se apresenta para nós como dificuldade, como barreira a ser enfrentada. E olha, não sei se vocês já começam a compreender como isso tem a ver conosco. Como tudo isso que nós estamos falando vai diretamente de encontro à nossa realidade específica aqui, a realidade de igreja. Mas que nós poderíamos também usar perfeitamente na realidade do trabalho, na realidade da família. Imaginem uma casa onde é cada um por si. Onde são divididos, onde cada um quer fazer por si só ou da sua própria forma. Como se torna mais difícil. Agora, se a família une as suas forças para vencer algum objetivo em comum, para alcançar algum objetivo comum, como isso é mais fácil ou menos difícil, né? Foram necessários líderes de transformação para que chegássemos até aqui. Sozinho, o homem teria morrido, mas quando se junta ao outro igual, é capaz de grandes coisas. Não há empreendimento humano de sucesso sem a colaboração. Então, é um pouco disso que nós acabamos de falar aqui, né? Então, naquela época, foram necessários esses líderes de transformação para que fosse possível a continuidade da nossa história e da nossa espécie. Agora, então, vamos chegar a algo um pouco mais conceitual. Vamos falar a respeito de dois tipos de lideranças, duas maneiras de liderar, e que serve, inclusive, para nós que aqui estamos falando e para vocês que estão ouvindo. Vamos lá. O primeiro tipo, liderança dissonante. Pelo nome, a gente já começa a compreender que essa é uma liderança que não caminha da maneira correta, segundo o tom, né? Vamos ver, então, as características desta liderança. Primeiro, o líder dissonante, ele mantém uma distância emocional. Ele não se envolve
com as emoções. Ele não se envolve com as pessoas que ele está liderando. Então, não existe um relacionamento emocional. Segunda característica: medo como estratégia de gestão. Então, o líder dissonante, ele usa o medo para liderar. Se você não fizer o que eu estou te mandando, vou te mandar embora. Se você não se vestir da maneira que eu quero que você se vista, eu vou reduzir o seu salário. Citando exemplos empresariais, né? Então, o medo é algo fundamental nesta liderança. Terceira, a motivação do líder é uma motivação extrínseca, ou seja, ela é externa, de fora para dentro, como, por exemplo, o dinheiro. Então, ele motiva alguém a trabalhar simplesmente pelo dinheiro, como, por exemplo, olha, eu vou te pagar muito, mas você precisa se sujeitar àquilo que eu quero. É uma motivação de fora, mas que não dura, né? Ninguém, por dinheiro algum, fica a vida toda, às vezes, sendo coagida, sendo liderada por alguém que é distante e que te faz ter medo. A consequência disso é a desconfiança de ambas as partes. O liderado não confia no líder, o líder, por sua vez, também não confia no liderado, e às vezes a própria equipe acaba um desconfiando do outro, porque possuem medo. Imagina uma equipe com um líder desse. Eu teria medo de alguém me entregar quando eu fizesse algo errado e acabar sofrendo as consequências. Então, por isso, é uma liderança dissonante. E a consequência, guardem, é a desconfiança. O segundo modelo é liderança ressonante. É o contrário, é o oposto dessa liderança que nós acabamos de ver. Vamos, então, às suas características. Empatia. É a capacidade de sair de si para entender o outro. Empatia, ela é mais do que colocar-se no lugar do outro. Na verdade, colocar-se no lugar do outro, você não consegue. Porque a vida é individual, cada um tem a sua. E para você sentir, emocionalmente falando, né, aquilo que o outro sente, seria necessário talvez ligar os seus neurônios nos dele, para você sentir exatamente aquilo que o outro está sentindo e então colocar-se no lugar daquele outro. Isso não é possível, mas é possível você ter essa capacidade de sair de si, ou seja, parar de olhar apenas para aquilo que você sente, para ser capaz de enxergar aquilo que o outro está sentindo. Estão compreendendo? É uma entrega tal que você é capaz de quase sentir o que o outro sente, ou de colocar-se à disposição desse outro para estar junto, por empatia. Os motivadores dessa liderança, eles são intrínsecos, ou seja, partem de dentro para fora. Por exemplo, inspiração, propósito. Aquele líder, ele cativa, ele motiva, ele tem empatia,
Tanto é que ele é capaz de fazer com que o liderado tenha essa inspiração e acabe fazendo aquilo que ele deseja. Os propósitos desses liderados estarão de acordo com os propósitos do líder, e não por medo, mas porque se sentem parte daquilo, se sentem parte daquela liderança, e por isso acabam se deixando levar por essa liderança ressonante. Ok? Mais uma característica: o engajamento, estado psicológico que ocorre quando encontramos desafios ligados à nossa competência. Repito, estado psicológico que ocorre quando encontramos desafios ligados à competência. Quando o líder, ele tem empatia, ele consegue conhecer de tal forma o seu liderado, que ele vai dar a ele um desafio de acordo com aquilo que ele pode receber. Então, ele conhece aquele fulano, aquela pessoa, sabe que aquela pessoa é capaz de trabalhar, vou dar um exemplo, 12 horas seguidas, e bem, feliz. Mas ele sabe que aquela outra pessoa não é capaz disso. Ela só pode trabalhar no máximo 6 horas, com um intervalo de 1 hora para o almoço e depois mais 6 horas. Então, o patrão ou o líder, ele sabendo que a pessoa A é capaz disso e vai fazer com prazer, ele pode pedir que ela trabalhe essas 12 horas, mesmo não sendo muito humano isso, né? A mesma coisa, o contrário, ele conhecendo a pessoa B, sabe que ela não é capaz de tal feito. Então, ele vai dar a ela às 6 horas, com o almoço, depois às 6 horas. Dessa maneira, ele vai conseguir aquilo que nós chamamos de engajamento. O liderado, ele vai aderir àquilo que o líder está propondo por conta desse engajamento. E qual é o resultado disso? A consequência é a confiança. A confiança do líder para com o liderado. Porque ele sabe que aquele cidadão lá está fazendo porque quer fazer. Porque foi motivado para isso. Ao mesmo tempo, aquele que é liderado, por sua vez, ele confia no seu patrão. Porque ele não tem medo do patrão, mas ele foi motivado, ele foi inspirado, ele foi levado a esses propósitos. Olha a diferença aí. E ao mesmo tempo a equipe vai facilitar o trabalho em equipe, onde um poderá confiar mais no outro, porque não existirá essa pressão do medo sobre a equipe. Estarão motivados e trabalharão. Dificilmente nós teremos aqueles funcionários que vão faltar sem motivo algum, que vão deixar de fazer aquilo que deveriam fazer sem motivos. Eu acho que a gente sabe que o ser humano é terrível, né? Às vezes, quando tudo está bom, ainda assim dá um jeito de burlar, né? De ir à praia no domingo, né? Ao invés de trabalhar. Mas, de modo geral, a gente sabe que essa é uma regra que funciona. Então, aqui estão os dois modelos de liderança e que nós precisamos sempre nos perguntar: onde é que eu me encaixo como líder? Porque aqui estamos falando com líderes. Vocês são esses.
Não se coloque nesse momento como os liderados, não. Se coloque como os líderes. Sigamos. Agora, a gente vai chegar de modo mais específico à liderança pastoral. Pegue aí sua Bíblia. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos de 10 a 11. Peguem aí. Depois da gente fazer essa introdução, de compreendermos como funciona a mente humana, depois de olharmos para pelo menos 2 modelos de liderança, nós vamos afunilando mais e vamos chegar à liderança pastoral. E vamos falar da liderança que, creio eu, seja aquela que atinja praticamente a todos que estão aqui. A mim, inclusive. E aí, acharam? 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 11. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos, quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Sublinhem aí essa passagem bíblica. Empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Trabalhar para que seja confirmado o chamado que vocês receberam. É isso que essa passagem está falando. Marcaram? Guardaram aí? Vamos seguir. Colossenses 3, 23 e 24. Guardem essas passagens, serão fundamentais, né, para nós. Acharam? Isso. Esse negócio de ficar lendo no celular, né? Quando a gente manda abrir a Bíblia é um negócio, né? Problema não. Vamos lá. Vamos ler juntos? Olhem aí. Tudo o que fizerem, como para o Senhor, sabendo que receberão é a Cristo o Senhor. Olha que novidade boa, que a gente não sabia. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa. Então, se alguém pensa em trabalhar para receber a recompensa do padre ou do irmão, aquele que espera o elogio, precisa guardar isso daqui na cabeceira da cama. Porque quem te chamou ao trabalho, ao ministério, não fui eu. Foi o Senhor. E é dele que vem a recompensa, e não dos homens. A nossa recompensa no nosso ministério, no nosso serviço, vem de Deus e não dos homens. Por isso que, quando eu não recebo elogios, esse é um bom termômetro, para saber se o serviço é ou não encarado como um chamado de Deus. Se eu não recebo elogio,
eu continuo ou não trabalhando? O meu serviço, se não é da forma que eu gostaria que fosse, eu continuo ou não servindo? É a pergunta que a gente precisa fazer, né? Imagine se eu colocar a condição: Dom Rani, eu seguirei sendo padre, mas só se for na paróquia X, em frente à praia, na casa paroquial com vista para o mar, e água de coco sendo servida na casa paroquial, retirado do coqueiro da praia. Imagine. Eu não posso. Desde o momento que eu disse sim, eu não disse sim a Dom Rani. Eu disse sim a Deus. Quem me chamou foi o Senhor. A minha vocação vem de Deus, o meu chamado vem dele, e não de um outro homem. Lógico, Dom Rani é o meu pastor, é o meu bispo, é a ele que eu devo obediência, porque eu compreendo que ele também foi chamado por Deus. E aquilo que ele delega, aquilo que ele pede, é a ação do Espírito Santo de Deus. Eu creio. Porque se eu não cresce, eu não estaria aqui hoje. Então, nós, enquanto servos, precisamos aprender isso. Que quem nos chamou foi Deus. E o nosso serviço, ele é de Deus. A recompensa vem dele. Então, não importa muito se é desse jeito ou daquele outro jeito. Se é de dia ou de noite. Se é com o padre A ou o padre B. Uma das primeiras coisas que eu falei quando cheguei aqui, por exemplo, foi que eu não quero seguidores. Não sei se lembram. A não ser nas redes sociais, né? Aí pode. Mas na vida. Porque o meu desejo é que vocês sigam Jesus Cristo e não o Padre Leandro. Porque o Padre Leandro, ele vai embora um dia. E aí, a igreja fecha? Quando o Padre Leandro for embora? A quem vocês estão servindo? A mim ou ao Senhor Jesus? Respondam. Amém. É isso que deve ser. Porque se for a mim, coitado de vocês. O chicote vai ser mais pesado ainda. Vamos ver se vai pegar isso aqui. Pelo menos o Leise falhou, né? Vamos seguir. Está acabando já. Liderança e vida pastoral. Precisamos, para liderarmos, algo que nós chamamos de diligência, que tem a ver com eficácia. Precisamos ser eficazes naquilo que nós fazemos, no nosso trabalho, no nosso ministério. Precisamos da diligência, lógico, também da graça de Deus. Não estamos em uma empresa, não estamos em uma ONG. Então, estamos trabalhando para o Senhor. Então, contamos com a sua graça, com a sua capacitação. Aquele que chamou, capacita. Padre, como é que eu vou assumir esta coordenação? Eu nunca trabalhei com o círculo bíblico. Eu nunca nem fui a um círculo bíblico. Como é que o Senhor está me chamando para coordenar os círculos bíblicos? Graça. A graça de Deus opera, se eu me deixar conduzir por Ele. Essa diligência tem a ver com ser chamado, com vida espiritual e com empenho. Primeiro,
Eu sou chamado, eu preciso ser chamado, o Senhor precisa me chamar a tal missão. Precisa ser a vontade de Deus que eu esteja ali conduzindo aquele povo, aquele grupo, aquele movimento, aquela pastoral. Então, tem a ver com vocação, com chamado de Deus. Depois, tem a ver com vida espiritual. Um líder dentro da igreja que não busca crescer espiritualmente, ele está liderando em uma ONG, em uma empresa, mas ele não está na igreja. Porque na igreja nós falamos dessas coisas aqui, ó, da vida espiritual, nós falamos de Deus, nós rezamos, buscamos fazer o bem, sabe? Essas coisas que a gente tem na Bíblia. Então precisa estar aqui. Porque às vezes pode acontecer de eu ser o melhor líder, de ser um coordenador muito empenhado, que a gente vai entender já já. Posso ser o melhor, mas se eu não busco o meu crescimento espiritual, não serve. Não serve. O músico pode ser o melhor de todos, a voz mais afinada, a melhor técnica, aquele que toca o instrumento ser, o que há de melhor. Mas se ele não reza, se ele não busca vida espiritual, não serve. Não serve. Porque não se trata de um concerto, não se trata de um espetáculo, mas se trata de uma liturgia, né? Então, isso é para tudo. Citei os músicos só porque eu gosto, de implicar com eles. Mas serve para tudo. Certo? Pastoral social, que às vezes é entendida apenas como o trabalho braçal, carregar bolsa, subir e descer a escada para levar os alimentos, distribuir os alimentos aos pobres. Sem oração, sem vida espiritual não serve. Isso é assistencialismo. Precisamos rezar, precisamos levar o outro a receber mais do que o alimento. Ele precisa receber Deus também. Empenho significa que eu trabalho, que eu estudo a respeito da minha pastoral, que eu dou o máximo que eu posso para o crescimento dessa pastoral, desse movimento, desse grupo. Significa que eu dou a minha vida para que essa pastoral cresça. E eu me empenho o suficiente nos meus estudos, na busca, na partilha, para que o meu trabalho seja o melhor. Porque, lembram, não é para mim, não é para o outro, mas é para Deus. Então, para Deus eu dou o meu melhor. Eu não posso ser um coordenador meia boca, um líder que dá aquilo que sobra apenas. Ah, não, eu não posso porque eu trabalho, porque eu tenho família, porque eu estudo, porque eu preciso me divertir. Ok, você precisa de estudo. Mas, se o Senhor te chamou e se você disse sim a Ele, o seu trabalho precisa ser também uma prioridade. Junto com a sua família, junto com os seus estudos, junto com todas as outras. Porque eu preciso fazer da melhor forma. Isso é empenho, isso é trabalho, no máximo das minhas possibilidades e no máximo da minha capacidade. É assim que o líder cristão precisa ser. Vamos lá, algumas questões para a gente responder agora ou levar para a nossa reflexão. Quem chamou? Para quem respondi?
Tenho feito o meu melhor? Conheço o objetivo de minha pastoral? Para que serve a pastoral do batismo? Para que serve a pastoral litúrgica? Qual é o objetivo? Qual o meu propósito como líder? Onde eu quero chegar com a minha liderança? Eu quero chegar nos louvores para a minha pessoa, ou eu quero liderar pessoas para Deus? Eu quero edificar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que a minha pastoral não cresce? Aqui é uma pergunta bem humana, né? Por que a minha pastoral, ela não desenvolve? Interessante que quando a gente faz essa pergunta, por que a minha pastoral não cresce, por que ela está desse jeito, na maioria das vezes eu coloco a culpa no outro, né? Eu, líder, coloco a culpa nos liderados, ou na própria igreja, ou até no padre. Ah, minha pastoral não cresce porque ninguém quer nada, né? Ninguém quer responsabilidade, mas às vezes o problema está no líder, que não está sendo um líder como deveria ser, que não está agindo com empatia, não está enxergando aquilo que o outro está experimentando, e então eu não consigo liderar. E aí, lógico, que as pessoas fogem da minha pastoral, porque aqui estamos falando de um trabalho voluntário. Então, na empresa é outra coisa, né? Por causa do dinheiro, por causa do emprego eu fico. Mas na pastoral, se o líder, ele não lidera como deveria, se ele não é um líder dissonante, eu saio fora. Não sou obrigado, né? Não sou obrigado a ficar com um líder que quer me liderar com o medo, colocando todo o fardo em cima de mim. Eu não preciso disso. É ou não é? Vamos lá. Último slide, que pena. O maior, vamos ler isso juntos? O maior líder é aquele que reconhece sua pequenez, extrai força de sua humildade e experiência da sua fragilidade. Augusto Cury. Olha que interessante isso. Normalmente, quando a gente fala de liderança, a gente pensa naquele que é maior, que é o mais forte, que é o mais poderoso. Mas aqui nós estamos falando de pequenez, humildade, fragilidade. O líder, antes de tudo, ele precisa ser humano. Ele precisa ser gente. Ele precisa ser frágil, humilde. Ele precisa ter consciência das suas mazelas e das suas dificuldades, para que ele também não projete aquilo que é dele no outro. Então, o primeiro a ser liderado sou eu mesmo. A quem eu preciso aprender a liderar por primeiro é a mim. É a minha própria vida, a minha própria história. E quando eu for capaz, justamente pelo autoconhecimento, de me liderar, eu serei capaz de liderar o outro. Porque eu não serei um líder prepotente, injusto, tirano, porque eu sei que eu sou tão limitado, tão falho, tão errado, como aquele que eu estou liderando. Os mesmos pecados que o outro tem, eu também tenho, ou às vezes até maiores. Então eu não posso julgar o outro com mão de ferro, como se eu fosse alguém maior, como se eu fosse o próprio Deus, porque eu não sou. Eu também tenho telhado de vidro.
eu também erro, eu também sou limitado. E por que o outro precisa ser perfeito? Não é? Então, a primeira coisa que um líder precisa aprender é isso. Eu não sou maior nem melhor do que ninguém. Eu fui chamado a ser líder ou coordenador para ajudar o outro a alcançar aquilo que Deus quer. Para auxiliar o outro no caminho da santidade. Para que o outro se sinta motivado a permanecer. Na verdade, a nossa igreja será muito mais atraente quando nós, líderes, fizermos a nossa parte. Quando nós formos esse líder dissonante. Quando nós formos capazes de liderar com empatia. Agora, lógico, isso é um desafio, né? Não existe exemplo de perfeição, mas nós precisamos, ao menos, nos esforçar para que isso se torne verdade, para que se torne uma realidade na nossa igreja. E falando especificamente da comunidade, é lembrar que o líder não é apenas o padre, né? O padre, lógico, ele é o líder, aquele que está à frente da comunidade. Mas todos vocês, que são membros da comunidade, coordenadores ou não, com ou sem o título de coordenador, são líderes também. E assumem essa mesma responsabilidade, na forma que você se relaciona com o outro, na porta da igreja, na forma que você trata o seu irmão quando você chega e às vezes não tem lugar para você sentar. Você é chamado a exercer essa liderança também, porque você não está chegando hoje na igreja, né? Você não acabou de nascer. Talvez você esteja aqui nesta comunidade específica há mais tempo do que eu. Então talvez você seja até mais líder do que eu, né? Então a sua responsabilidade é tão grande quanto a minha. É tudo igual. Não existe diferença nessa liderança. Porque somos igreja. Pertencemos ao mesmo corpo, cuja cabeça é Jesus Cristo. O que nos diferencia são as funções, lógico. Eu sou padre. Vocês não são padres. A minha função é diferente da sua. Mas isso não faz de mim melhor e maior do que você. E ao mesmo tempo, não faz de você, por ser mais velho do que eu, por estar na comunidade há mais tempo do que eu, melhor ou maior do que eu. É tudo igual, tudo junto, apenas com funções diferentes. Amém? Perguntas? Comentários? Acréscimos? Temos 5 minutos. Não? Nada? Espero então que... ali. É claro que é só um reforço, né? Você falou da importância, né, de todos nós como líderes, né? A igreja reconhece isso na estrutura dela, né, no Conselho Nacional de Leigos. Conselho Nacional de Leigos, né? Onde eu acho que é o reconhecimento da igreja desse papel, da importância desse papel que cada um de nós tem. Isso, ali está falando do reconhecimento dos leigos, né? Que, na verdade, vem corroborar com isso que a gente está falando agora, nessa última fala. A gente compreender que, embora exista uma hierarquia na igreja, embora existam papéis diferentes, isso não faz de nós seres superiores ou inferiores, mas somos todos iguais, estamos no mesmo barco.
E o único que lidera esse barco é Jesus Cristo. Então, graças a Deus, existe o Concílio Vaticano II, que abriu as portas da igreja e fez com que o leigo pudesse, por exemplo, falar. Porque em outros tempos, provavelmente, não seria aberta essa possibilidade. Deu a possibilidade do leigo liderar, de contribuir como ele pode contribuir. Isso é maravilhoso. Isso é uma grande riqueza para a nossa igreja. E como nos edifica, né? Eu acho também que o líder não é o sabe-tudo. Não é o sabe-tudo. Ele também tem que aprender com os liderados. Ele está sempre aprendendo com os liderados. Então, ele tem que ir com a ideia, mas não é dizer que a ideia dele é vencedora. Ele tem que saber ouvir os outros também. Isso aí. Sempre isso. Lógico que o líder, ele tem a função de, às vezes, tomar as decisões, né? Pelo cargo. Mas ele tem sempre que ser aberto à opinião e a ouvir o outro. Perfeito, né? Desde mim até vocês como coordenadores, como líderes, né? Imagina um coordenador pastoral que faz tudo. Ou acha que sabe tudo, que somente a sua ideia é a que prevalece. Não vai funcionar, né? Então é exatamente isso que a gente está falando, né? Mais alguma? Lá atrás, não é o povo da cozinha. Ninguém? Tem pessoal aí que é formado em administração, que sabe isso aí. Nada? Então tá bom. Então vamos encerrar. Espero que tenha contribuído um pouco para o nosso crescimento, para a nossa comunidade como um todo, né? Como eu falei, lógico que a gente queria que aquele que foi convidado aqui estivesse, né? Mas quis o bom Deus que fosse eu, né? Então talvez para que eu ouvisse, né? Mais do que falasse. Então fico feliz também por vocês estarem aqui, pelos meus coordenadores estarem na igreja, também por outros que não são coordenadores, mas que são membros de pastoral e que estão atuando na igreja e que estão contribuindo para tudo isso que a gente falou aqui, né? Temos pessoas também de outras comunidades, lá de São Mateus. Fico feliz também que tenham vindo. Espero que possa levar um pouquinho também para a vivência, para a experiência pastoral de vocês e que todos nós possamos crescer juntos, né? Até porque, enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus, católicos, batizados, não estamos aqui para nos contrapor, né? Para guerrear, para ver quem tem mais força, mas estamos todos aqui para crescermos juntos, né? Para aprendermos juntos. O único que sabe todas as coisas é o nosso Senhor. Eu não sei tudo, você também não sabe, e vamos todos aprendendo juntos, não é? Enquanto caminhamos, enquanto a história prossegue dessa forma, até que um dia ela mude, que um dia vai mudar, né? E que os nossos caminhos possam se desviar, mas com certeza teremos aprendido muito juntos, a partir do momento que a gente se abrir, a partir do momento que a gente se ouvir, que a gente ouvir o outro, que a gente também dê a possibilidade de nos conhecermos, de nos amarmos e de estarmos todos juntos enquanto comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos, queridos irmãos, a intercessão da Virgem Maria, que nossa Mãe interceda por todos nós, nos auxilie no seguimento do Senhor Jesus, para que alcancemos sempre a vontade que é do nosso Deus. Que o Senhor, através da intercessão da Virgem, possa nos ajudar a vivermos essa unidade enquanto igreja, a vivermos aquilo que é a vontade do nosso Deus. Que Maria, Mestra, nos mostre, por seu exemplo, a como dizer sim ao Senhor e a como obedecermos a sua voz
e o seu chamado. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Obrigado a todos. Tenham uma ótima noite. Vão com Deus. Amanhã. Né? Bem, o padre não veio e perdeu a lembrança, né? Então fica para mim. Nada mais justo, né? Nem gosto, né?